A importação de trigo nos últimos anos custaram 18 bilhões de dólares ao Brasil. Segundo o levantamento da Associação dos Produtores, foram compradas 67 milhões de toneladas do produto. Para discutir a importação, a produção e principalmente o transporte do produto nos portos brasileiros, integrantes da Comissão da Agricultura da Câmara Federal promoveram uma audiência em Brasília. Um documento sobre a situação do setor está sendo produzido e será encaminhado ao Ministério da Agricultura, da Indústria e Comércio. Nós temos dois problemas gravíssimos na questão do trigo. O primeiro deles é que nós temos uma deslealdade na competição daquilo que entra no Brasil. Por que isso? Porque produzir no Uruguai, na Argentina, no Paraguai é muito mais barato do que produzir no Brasil, porque no Brasil é caro a produção. O Brasil, o custo do fertilizante é maior, nós utilizamos mais fertilizante, o custo de uma máquina agrícola é o dobro do preço do Uruguai, por exemplo, máquina fabricada no Brasil, o custo do diesel é mais caro e nós temos uma situação no Brasil de que vem o trigo de fora, do Canadá, vem o trigo da Ucrânia, da Rússia, além da Argentina, Paraguai e Uruguai, e esse trigo vem por uma logística que é mar, pelo navio, que sai um navio que vem da Ucrânia chegando até o Porto de Santos, por exemplo, é muito mais barato o custo tonelada logística desse navio do que saindo de Rio Grande até Santos. Durante a reunião da Câmara, foram apresentados os principais problemas que atingem o setor, entre eles o valor do seguro, o transporte marítimo e as barreiras para a utilização de defensivos agrícolas no Brasil. O trigo, a característica dele já é de uma produção de alto risco. O período que ele é plantado, ele tem muito mais riscos que as culturas de verão. Então ele precisa realmente desse olhar mais crítico, desse apoio realmente da desenvolvimento dessa política. A gente teve muitos avanços já no seguro rural, de transparência, até desburocratização, mas ainda é o principal gargalo que a gente tem. Os recursos eles não comportam a área agrícola que a gente tem, o tamanho da produção que a gente tem, e para uma cultura de alto risco isso é fundamental. Então, como eu disse na fala, né? Há anos que o produtor vai ganhar, há anos que o produtor vai perder porque é do clima, a gente não tem como controlar esses fatores e uma forma de mitigar risco é essa gestão. Então é preciso sim olhar para o trigo nesse âmbito de gestão de risco. O Brasil hoje representa mais de 30% da produção mundial de soja e apenas 0,75% da produção mundial de trigo. É o desestímulo total que nós temos. E o Rio Grande do Sul, meu estado, um pouquinho em Santa Catarina e mais ainda no Paraná, são os três maiores produtores de trigo, que representam praticamente 90% do trigo brasileiro. Então o que a gente discutiu aqui com o Ministério da Agricultura, com o Ministério das Relações Exteriores, e nos faltou o Ministério da Indústria e Comércio, também é importante, junto com as indústrias de trigo, com as federações de agricultura do Rio Grande do Sul e também do Paraná, e as organizações de cooperativas do Rio Grande do Sul, do Paraná, e as cerealistas brasileiras, o que fazer nesse momento para ajudarmos a triticultura, já que a produção vem caindo, a área plantada vem caindo nos últimos anos, justamente pelo desestímulo que existe e pela concorrência desleal que nós temos. Então, alguns pontos nós já queremos agilizar. Um deles é a questão da importação de trigo durante a colheita de trigo no Brasil, que é o Paraná, Rio Grande do Sul. Quando nós começarmos a colher o mês de setembro lá no Paraná, está entrando trigo do Mercosul, por exemplo. Então nós não podemos aceitar essa questão, nós temos que achar uma forma de pararmos um pouco essa entrada de trigo durante a nossa colheita. Camila Xavier para o SBA.